Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Os Tempos São Chegados. Olha, eu penso que ninguém na Terra, ninguém, seja ateu, seja cristão, seja religioso ou não, que não tem ninguém que já não ouviu falar da palavra Apocalipse. Esse termo popularmente usado como fim do mundo muito assusta. Esse termo, na verdade, significa revelação. O livro da Revelação, o livro do Apocalipse, foi escrito por João na ilha de Patmos, né? Ditado por Jesus, onde ali a gente recebeu instruções, informações e revelações de que a humanidade passaria por um momento de muita turbulência, muita fatalidade. Atingiriam inevitavelmente o povo de Deus. Conta um período difícil, cheio de simbolismo ali. Nós encontramos termos como anticristo, como besta do Apocalipse, como cavaleiros trazendo a fé, a fome, a morte, a peste. Enfim, é um pouco assustador mesmo. Mas, apesar de não haver consenso no estudo dessa simbologia, nós percebemos que as religiões concordam com uma coisa: seriam tempos tumultuosos e assustadores. E isso fez com que realmente o Apocalipse fosse eivado, circundado de todo esse clima de medo, né? A maioria de nós temos medo de falar sobre isso. Mas o que o Espiritismo diz sobre isso? O que o espírita diz e entende sobre isso? E mais, qual o comportamento exigido de nós espíritas diante desta situação? Bem, Kardec, no livro A Gênese, e hoje o tema buscado foi todo trabalhado, pesquisado em cima do livro A Gênese. O Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese, ele nos traz um capítulo que fala exatamente disso com esse exato termo, com esse exato título que eu usei, Os Tempos São Chegados. E ali ele divide esse título em dois temas, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Ele começa dizendo, vou ler aqui, os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Ele continua. Para uns, os incrédulos, isso é apenas uma crença pueril e não deve se levar a sério. Para outros, são eventos místicos e sobrenaturais, dos quais ninguém se salvará. Kardec, segundo Kardec, as duas frentes estão equivocadas. Uma porque nega a providência e a outra porque nega a naturalidade desses acontecimentos. Então, antes de analisar essa interpretação espírita, essa interpretação que o Kardec faz desses tempos chegados, é preciso analisarmos primeiro a questão da profecia. Existem profecias, elas são reais? Existem profetas? A profecia acontece mesmo, e os tempos chegados, esses tempos são chegados, são tempos realmente, os nossos atuais tempos, são os tempos que estamos passando? Portanto, eu vou diminuir o som do meu ar-condicionado para ver se eu consigo um melhor som aqui, tá? Então, analisando, para que a gente possa entender o que é uma profecia, um evento, uma previsão profética, para que nós possamos analisar o que é uma previsão profética, eu vou usar dois exemplos aqui, para a gente tentar entender se o profeta existe e se a previsão existe aqui na nossa visão espírita. Bom, vamos usar dois exemplos. Pensemos numa montanha, uma montanha imensa, e em cima dessa montanha, tem lá alguém, vamos chamá-lo de profeta. Existe um profeta em cima dessa montanha e ele observa lá do alto toda a extensão da pradaria que tem aos seus pés.
As pessoas que estão abaixo não veem o que está acontecendo atrás da montanha, na frente, existe uma montanha ali. Então eles não sabem o que está acontecendo, mas o profeta, ele vê. Então ele vê o comboio chegando e ele percebe que dali de cima esse comboio vai encontrar em 2 dias uma enorme boiada ali, uma boiada enfurecida, que pode causar muitos danos a todos do comboio. Então ele avisa o comboio que pode mudar o trajeto, que pode usar de artifícios, né? O chefe do comboio pode mandar alguém para mudar, para dispersar aquela boiada. Enfim, pode-se tomar algumas atitudes e mudar esta situação. Este é um ponto. Agora pensemos no segundo exemplo. Um cientista, um sábio, ele tem informações sobre astronomia, ele sabe ler mapas astrológicos, ele tem informações de corpos celestes, e lá no computador dele, nas informações, ele percebe que um grande astro se aproxima da Terra. Gradativamente, e daqui 10 anos, esse planeta imenso chegando perto da Terra vai provocar uma mudança climática traumática, vai trazer muita enchente, muita seca de um lado, muita enchente do outro, trazendo muito problema na alimentação humana, com problemas na alimentação e provocando mortes por enchentes, por outros problemas quaisquer. Então esse sábio, ele avisa, olha, vai chegar um astro que vai interferir. E não adianta chamar a NASA, porque o evento é de uma magnitude tão grande que aí não dá para mudar. Não dá para mudar o trajeto, não dá para tirar o astro, né, da rota. Mas nós podemos nos precaver com essa informação. Então, diante dessa informação, nós podemos estocar alimentos, podemos alocar essas pessoas em locais mais seguros, evitando assim mortes, vamos construir estufas, vamos construir alguma forma de proteger este povo. Então, nós percebemos através dessas 2 situações de que é possível prever o futuro com tecnologia ou através de uma ferramenta como a mediunidade, por exemplo. O que seria um médio vidente? Seria como um profeta que está em cima de uma montanha, antevendo fatos do futuro, antevendo fatos que estão em outra dimensão que ele consegue ver e nós não conseguimos acessar. Portanto, Kardec mostra que é possível haver profecias e é possível haver os profetas. Existem falsos profetas? Sim, existem falsos profetas. Mas isso não exclui a existência dos bons, a existência dos profetas. Não exclui. Portanto, em todos os tempos existiram profetas. Nós temos 2 bons exemplos, que é Nostradamus, que viveu em 1556, um francês, onde as suas profecias já foram muitas confirmadas hoje. E nós temos Edgar Cayce, que é um paranormal americano que viveu em 1945, aí muito mais atual do que o Nostradamus, mas que também preveu muitas coisas que está acontecendo, inclusive a internet, o evento da internet, ele prevê. Portanto, consideramos aqui agora que existem profetas e existem profecias. São possíveis. Então, Kardec conclui, se é possível prever sem quebrar as leis naturais, não tem que haver o sobrenatural, não tem que haver o misticismo que ele estava combatendo. Nós temos que entender tudo isso de uma forma racional. Deus não joga dados. Lá, Kardec ele nos diz que tudo no universo evolui. Todos os planetas, tudo está em extrema evolução. Tudo é harmonia, tudo revela um cuidado, uma previdência, uma perfeição nos detalhes que nos leva a descartar o acaso, que nos leva a descartar capricho na sabedoria divina. E descartando esse capricho, a gente passa a entender que a nossa época está marcada
Se a nossa época está marcada por certas coisas, nós temos que levar a sério e tentar entender por que que essas coisas estão marcadas, e isso provavelmente deve fazer parte de um contexto muito maior. Haroldo Dutra Dias nos diz que existe uma... Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita, um juiz, ele é fabuloso. Procure no YouTube, tem palestras incríveis, ele nos ensina muito, e ele é um dos estudiosos sobre o Apocalipse. Haroldo Dutra Dias, ele nos diz que há uma regularidade em tudo no universo. Tudo na natureza possui a característica da continuidade, da estabilidade. Em tudo há um padrão de ordem, de organização, em tudo que observarmos, de auto-organização e inteligência. Então, nesse padrão que existe no universo, é possível, por exemplo, dentro dessa estabilidade, torna possível o homem fazer cálculos em cima dessas leis naturais, cálculos que o levam, por exemplo, à Lua. É possível fazer cálculos que tiram um avião do chão, fazendo com que esse avião vença os ventos e nos leve em segurança a outro lugar, sem que haja uma avenida lá em cima, sem que haja um trajeto escrito, determinado, riscado. Como é que consegue? É porque essas leis estáveis na natureza, esse padrão de ordem, de organização, essa estabilidade, ela demonstra que é possível fazer cálculos em cima dessa estabilidade. Portanto, em toda essa estabilidade, Kardec encontra um padrão de evolução. Existe um padrão evolutivo, um minuto, gente, só um minuto aqui. Existe um padrão evolutivo, onde tudo é progressivo. Ele nos diz aqui que o nosso globo progride fisicamente pela transformação. Eu vou ler exatamente o que o Kardec está falando. O nosso globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois interagem. Esses dois progressos seguem juntos e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação ela está proporcional à perfeição do habitante. Então, a habitação e o habitante caminham juntos nessa evolução. A Terra está evoluindo juntamente com todos os seus habitantes, desde o verme, a bactéria, as flores do campo, a nós mesmos e as entranhas da própria Terra. Pensemos o seguinte, neste mecanismo perfeito, onde tudo evolui, é chegado um tempo em que é preciso mudar de fase, porque a evolução atingiu um ponto de inflexão, que eles chamam de ponto de inflexão. Ela chega num ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Nós temos uma subida e a gente vai chegar lá, é possível acontecer alguma coisa e a gente desce. Mas depois que a gente chega num ponto de inflexão, ali naquela dobrinha, não dá mais para descer, só vai para o outro lado. Esse ponto de inflexão na maturidade da Terra começou a acontecer. A Terra atingiu uma maturidade geológica que a maioria dos seus componentes também atingiu junto essa maturidade, em que ela precisa mudar de fase. Mas, entre todos esses componentes que preenchem esse imenso planeta onde todos nós estagiamos e aprendemos, animais, plantas, tudo, tem um ser inteligente, um animal racional, que é muito complexo, que tem emoções, que tem pensamentos, que tem um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo físico, tem hormônios, que tem uma confusão de ideias e que tem criatividade. Ele tem criatividade e livre-arbítrio. E esta criatividade, esse livre-arbítrio, faz com que ele escolha ir no próprio ritmo. E ele indo no próprio ritmo, ele escolhe ir mais devagar. Ok, ele pode fazer isso? Pode. Vai no seu tempo. Mas passa 1 ano, 2 anos, 1000 anos, 2000 anos, e ele não aprende. Ele ainda está lá no ritmo que ele quer. Eu falo que é muito gostoso ser animal no mundo moderno em que vivemos. É muito gostoso. O animal está muito bem alimentado, nós temos conforto.
Nós temos alimentos gostosos, prazeres, divertimentos, sexo, tudo de bom. O animal gosta disso. Talvez lá na pré-história não fosse tão bom viver nas dificuldades, nas intempéries, mas hoje a facilidade, né, o conforto faz com que a gente goste muito de estar aqui agora sendo um animal. Então, a maioria desses animais às vezes não quer mudar. Passaram-se 2000 anos e é preciso que ele evolua. Ele evoluiu muito a inteligência. Não dá para negar que nós conquistamos muito a inteligência humana, está num patamar que a gente tem que reconhecer. Nós conseguimos conquistar essa inteligência. Não é fácil inventar a cocaína, não é fácil inventar bomba atômica, não é fácil inventar mísseis, né? Mísseis dirigíveis, né? Drones com armas de destruição. Então, essa inteligência, ela alcançou níveis, patamares para o bem e para o mal muito alto. Mas o lado moral ficou devendo. Ficou devendo. E esses componentes, essas peças desse planeta que já está pronto para mudar de fase, aparecem esses componentes com este problema de adaptação. E então, este planeta, esse mecanismo perfeito, é um mecanismo perfeito, mas não pronto. É um mecanismo que se autoajusta, se autocorrige, e ele vai corrigindo de tempo em tempo, dando gradativamente tempo para que as peças, né, evoluam juntos. Mas chega um tempo em que não dá mais. Chega um tempo em que ele precisa mudar e essas peças que não acompanham precisam de ajustes. Imaginemos um relojoeiro com um relógio perfeito funcionando, onde as peças do relógio, uma ou outra, começa a dar problema. Ele vai lá e dá uma chacoalhada e algumas, né, pega no tranco, como dizem. Às vezes, o mundo dá uma chacoalhada e a gente ativa o nosso lado moral, repensa um monte de coisa e traz o espírito à tona, começa a mudar as atitudes, o comportamento. Mas às vezes isso não é suficiente. E aí o relojoeiro precisa tirar a peça, limpar, ajustar, lapidar para devolver, para encaixar novamente nesse processo evolutivo. Às vezes não tem jeito. Às vezes não dá para tirar a peça e voltar com ela. A peça está muito defasada com relação ao adiantamento daqueles espíritos, ao adiantamento de todo aquele contexto evolutivo. Então, Deus, na sua infinita bondade, pega esta peça, que não está pronta para aquela etapa de amadurecimento, e realoca essa peça em outros mundos, em outros mecanismos, onde ela vai estar mais compatível com o amadurecimento daquele mecanismo, e aí ela pode recomeçar ali. É como pegar um aluno do primário e ele não consegue ir para frente, né, do ensino fundamental, ele não consegue, não adianta colocá-lo em classes mais avançadas, porque ele não vai entender, ele não está pronto, ele precisa voltar e reaprender, né, de novo a mesma lição para que ele possa, então, entender o que está acontecendo e se modificar. Exatamente esse processo em que há os ajustes, esse processo em que tudo se ajusta, em que tudo se chacoalha, em que é cobrado nesse momento, esse ajustamento para que todos juntos possamos mudar de fase, é esse o chamado os tempos são chegados. É esse os tempos chegados, né? É aqui neste momento que está acontecendo, nessa mudança de fase, que Kardec dá o nome, que não Kardec, mas ele explica que entende como os tempos são chegados. É o apocalipse, é o momento de transformação do planeta. Então nós estamos aqui, tentando trazer à tona o melhor de nós, o espírita, né? Trazendo, entendendo tudo. Estamos aqui num comportamento para que a gente possa despertar a tempo todas essas virtudes, que desperte, enfim, esse lado moral que está pouco alimentado, que foi deixado de lado por tanto tempo, quando nós alimentamos sem parar o animal, né?
para sobreviver no primeiro momento, mas depois, né, para usufruir, e ficamos aqui estagnados. Segundo Kardec, é exatamente nesse momento que nós nos encontramos, e vale a pena ler com as palavras dele, porque ele explica muito melhor que eu. Segundo Kardec, é exatamente nesse período em que atualmente nos encontramos. Estamos numa das fases principais da humanidade, pois aqui já não mais se trata de uma renovação parcial regional, limitada a um povo, a uma raça, mas sim de um movimento universal. É o planeta todo que está mudando de fase, todos os componentes. E isso otimizará o progresso moral de toda a humanidade, conforme as suas palavras. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que lhe fazem a maior oposição nela trabalham sem perceber. O velho mundo morrerá, e a geração futura formada de elementos mais depurados virá com ideias e sentimentos diferentes da geração presente, que se vai a passo de gigante. Mas uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se cumprir sem um mínimo de comoção. Haverá comoção. A luta inevitável entre as ideias. Há uma luta inevitável entre as ideias. E desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno seja diluído e o equilíbrio seja restabelecido. Será, pois, dessa luta de ideias que surgirão catástrofes, né? Os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismas geológicos que estamos esperando. Os cataclismas gerais eram necessários lá atrás, quando a Terra estava imatura fisicamente. Então ela se mexia, ela se revolvia para que o magma, para que os seus componentes se evoluíssem, né? Fossem transformados. Mas agora, hoje não são as entranhas do globo que se agitam. São as entranhas da humanidade que se agitam. É um momento de turbulência e conflito no campo das ideias. Não é exatamente isso que está acontecendo nesses tempos modernos? Não é exatamente isso que está acontecendo no nosso mundo atual? Tudo é motivo de briga, todos os humanos estão jogando as suas ideias para fora. E aí qualquer coisa é motivo para uma discussão imensa. Discute-se a relação. São animais alimentados, 8 bilhões de animais bem alimentados na sua animalidade, discutindo relação. Então se discute o pronome, se discute o banheiro, se discute tudo. Não é impossível até fazer piada, é discutido como se faz. Então, isso aqui, nas coisas mais próximas, nas relações mais próximas. E imagina isso a nível mundial. Todas as ideologias estão sendo mexidas, trabalhadas, revolvidas, vindo à tona. Um defende uma coisa, outro defende outra. Há muita briga, há muita briga. O ser humano está num momento de briga de ideias, há uma guerra de ideias. Isso vai gerar conflitos e a gente percebe como está gerando conflitos muito graves no nosso globo. Kardec diz que essas catástrofes geológicas, elas podem até haver uma comoção geológica, alguns problemas, tsunamis, terremoto, alguma coisa pode acontecer nessa fase atual? Sim, porque o nosso globo também não está perfeito, não está totalmente estável. Mas ele diz, essas movimentações, elas vão ser regionais. Pode causar grandes problemas regionais, mas não a nível mundial. Não perecerá a humanidade como numa crise glacial, onde todos morrerão e virão uma nova humanidade. Não, a mudança será no campo das ideias. Kardec escreveu a Gênese em 1868. 68, acho que é isso. 68, isso. Em 1868. E tudo isso ele estava dizendo, os tempos são chegados, ele diz, é exatamente nesse período em que atualmente estamos. Então ele já estava dizendo que em 1868 isso já estava acontecendo.
Porque nós esperamos o Apocalipse vindo como uma língua de fogo surgindo pelo céu, alienígenas descendo, Jesus voltando, coisas sobrenaturais acontecendo por todo lado e de uma forma de repente, repentina. E não é isso. Kardec diz que isso acontece gradativamente. Já no tempo dele estava acontecendo. E nós vemos que isso está acontecendo. A gente percebe sim que está acontecendo no nosso tempo. Talvez a gente esteja num ponto mais central, e chegamos num ponto em que as coisas pioraram. Talvez piore mais, mas vai melhorar. Então tudo é motivo de briga. E o que fazer diante dessa inevitável e tumultuosa travessia? Por quê? Nós precisamos, o que está acontecendo é que a moral humana que ficou lá abafada está sendo puxada para fora. E esse ser humano que não se entende, que não se trabalhou, que não procurou desenvolver virtudes, a moral, não procurou se crescer moralmente, ele está confrontando com alguma coisa dentro dele que nem ele entende. Então existe muita confusão de ideias internas. Ele está tumultuado pelas próprias ideias. Existem transtornos, crises existenciais, vazios existenciais. E isso tudo se transmite de pessoa a pessoa. Se eu estou transtornada, confusa, eu passo para o meu próximo, para a minha família, tumulto, confusões. E isso vai formando uma panela de pressão no planeta todo. Isso vai fazendo com que a gente viva esse tempo tumultuoso e difícil que estava descrito lá. Não sei se vocês sentem, mas eu percebo, às vezes, uma dificuldade na própria energia do planeta. A egrégora do planeta não está boa. A egrégora é o quê? É o conjunto de pensamentos de um planeta. E o conjunto de pensamentos tem muita gente boa, sim, tá? Tem muita bondade. A mídia, às vezes, mostra só os casos ruins, mas a gente tem coisas boas. Só que nós estamos nessa confusão, não se trata só de maldades, mas se trata de confusões mentais, desequilíbrios emocionais de toda sorte, que se juntam em ondas mentais e formam um cipoal confuso de ideias que faz ali uma rede planetária cheia de confusão, cheia de momentos pesados, energias difíceis. E o que fazer? O que fazer para passar por essa travessia que nós temos que fazer? Nós vamos ter que trazer esse ser, trabalhar essa moral e atravessar para essa mudança de fase. Como fazer isso? Kardec nos ajuda sempre com a sua boa lição do raciocínio. Raciocinemos humanos, somos seres inteligentes. Então ele traz o raciocínio e Jesus traz a lição do orai e vigiai. Nunca os espíritas pediram tanto, os centros espíritas pedindo orações, né? Muitos acharam que a pandemia era o fim do mundo, o começo do fim do mundo. Não se trata do fim do mundo. Nós tivemos outras pandemias. Talvez venha outras. E talvez a gente tenha outros problemas mais sérios do que esse nos próximos anos, eu não sei. Mas, independente disso, está acontecendo toda essa guerra de ideias. Então, nesse trecho perigoso do caminho, a oração tem um papel fundamental para nos acalmar, para nos pacificar. É a oração que nos tira dessa rede confusa, que faz com que a gente eleve o pensamento um pouco acima dessa rede de confusão, desses pensamentos, dessa egrégora pesada, e ali a gente possa se acalmar, pacificar esses medos, essas ansiedades, essa intolerância desses dias atuais. E aí a gente, se acalmando, a gente consegue acessar também a sintonia com o plano espiritual. Uma sintonia que muito pode nos ajudar através de intuições, através de inspirações, através do auxílio que está ali o tempo todo tentando chegar até nós, mas que a gente não consegue ver, porque a gente está muito envolvida com o foco na confusão terrena. Então a oração, ela é muito benéfica para nos pacificar, e pacificando, nós acionamos o nosso raciocínio. A emoção do medo, que todos os animais têm,
Ela tira, né, o sangue, ela leva a circulação para os membros inferiores e superiores para que o animal fuja ao ataque e resolva a situação de medo em que ele está vivendo, do perigo que ele está vivendo. E nesse momento, ele não pensa. Por quê? Porque a oxigenação do cérebro dele está pouca. Então é preciso acalmar o nosso medo, o nosso anseio e oxigenar o nosso cérebro. Aí entra Kardec raciocinando para que a gente possa ir para uma segunda etapa, que é o vigiai. O que é o vigiai? O vigiai é observar todos esses problemas para que a gente possa chegar a uma solução. É sim necessário vigiar, receber informações. Vamos tentar entender o que está acontecendo no nosso mundo. Estamos no meio de uma tormenta, o barco está afundando, está entrando água, nós precisamos de informação. Informação do clima, informação da estrutura do barco, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. Mas o vigiar, ele está mais ligado à nossa questão interna. Vigiar aqui é vigiar a nós mesmos. Não se trata de ficar na espreita dos nossos inimigos, e tem muito inimigo nessa fase, mas não se trata de ficar na espreita desses inimigos, né, para a defesa ou o ataque. Vamos aqui espiar os nossos vizinhos, nossos inimigos, vigiando-os. Não, esse vigiar está mais ligado a nós mesmos. É necessário que nós vigiemos o animal que somos, o nosso interior, a besta humana que nos habita. Sim, a besta humana trata-se da bestialidade humana, da animalidade que nos habita. É uma fase, é um componente humano necessário para que a gente viva como um animal que nós somos, sim. Mas quando ele está alimentado ao ponto que nós alimentamos, ele se torna orgulhoso, ele se torna egoísta, ele se torna perigoso, maldoso. Então vigie. Vigiemos esta bestialidade, essa animalidade que está aqui solta e perigosa no momento de perigo, né, no momento de tumulto. É essa animalidade que causa tanta intolerância. Então é preciso vigiar a intolerância, a nossa agressividade, a nossa falta de compaixão. Vigia a falta de solidariedade, a falta de compreensão, a falta de empatia. Vigiar a falta de calma para atravessar tudo isso. Vigia a falta de fé que está dentro de nós, achando que o mundo vai acabar e que nós seremos exterminados para sempre. Deus está no comando. Deus está no comando e Ele é perfeito. Fé em Deus. Vigiemos a nossa fé em Deus e vigiemos a nossa fé em nós mesmos. Porque se somos componentes divinos, somos produtos divinos, nós trazemos em nós as potencialidades, as possibilidades e temos força sim para atravessar. Vigiemos este comportamento espírita. Vamos acalmar, pacificar, chega. Porque o medo dá, né, o que eu chamo de aquele chilique do medo, que a gente complica mais a situação do que ajuda. Estamos aqui no meio de uma dificuldade tão grande. Eu me controlo, você se controla e o outro se controla e juntos mais equilibrados, a gente de mãos dadas consegue atravessar com mais calma, com menos sofrimento, essa travessia que é inevitável, como diz lá. São tempos inevitáveis, nós vamos ter que passar. Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, a evolução é um determinismo, a evolução do espírito é um determinismo, não dá para fugir disso. A gente pode escolher ficar anos, milênios parados, mas um dia dá o tédio, como André Luiz diz lá num dos seus livros, não me lembro agora, ele diz que os magos, né, aqueles que não querem se reencarnar, aqueles que vivem há muito tempo naquela maldade, e chega uma hora que eles têm o tédio, e eles perdem o comando, e aí eles conseguem acessar para ajudá-los. Aí eles conseguem acessar para ajudá-los, e aí ele começa a modificar. Por vezes passam milhões de anos. Estou falando sério. Muitos mais anos do que a gente possa imaginar. Mas todos chegarão inevitavelmente ao progresso. Todos. Portanto, orai e vigiai. Esse é o conselho de Jesus que pode muito nos ajudar nesse momento. Que pode muito
fazer com que a gente ajude a todos e nos leve a um patamar evolutivo muito maior desse que a gente se encontra. Bem, esse trecho tumultuoso, ele foi previsto e nos avisado por uma séria profecia. O Apocalipse, como diz Kardec, é uma profecia séria. João é um profeta sério. E esse trecho foi nos avisado por uma séria profecia. E as profecias, o intuito das profecias não é nos assustar. O intuito da profecia, o sentido da profecia é exatamente para que elas não se cumpram. As profecias existem para que elas não se cumpram. Deus nos avisando, é Deus nos avisando, nos mandando uma profecia e falando: olha, tem um trecho aqui na frente muito complicado. Vai exigir muito de vocês. Preparem-se. E ele mandou, hein? Olha, 2000 anos atrás, hein? Não, 2000 anos do Cristo. Ele mandou há muito tempo isso daí. Então, assim, e nós fizemos o quê? Alguém levou a sério o Apocalipse e começou a se preparar para esses tempos? Não, a gente foi vivendo. Então, as profecias existem para que não se cumpram. Lembra do profeta lá no alto da montanha? Ele prevê a boiada que vai te assustar, que vai danificar o comboio todo, para que o comboio dela se salve, dela resolva, modifique. Assim como o cientista, vai haver algo inevitável, mas eu posso amenizar? Sim. Eu posso melhorar? Eu posso me prevenir? Sim. Se eu não posso me prevenir, eu preciso me acalmar e descobrir o que é que está cobrando de mim nesse momento difícil. Talvez seja a compreensão da inevitabilidade do que eu tenho que passar e simplesmente mudar de fase. De toda forma, as profecias só existem para não se cumprir. E Kardec nos lembra que, na maioria da história humana, nos grandes momentos de crise da história humana, sempre foram seguidos de grandes momentos de progresso. Sempre. É cíclico isso. Então, se o momento não está bom, acalma. Bons tempos vêm após. E a maioria de nós se apavora com o termo Apocalipse, se amedronta com tudo que está escrito lá, porque é assustador mesmo. São símbolos, metáforas assustadoras, mas se esquece da parte final. Eu não vejo ninguém falar da parte final do Apocalipse. A gente fala muito dessa parte da catástrofe, mas nós esquecemos da parte final. E a parte final, ela traz muita esperança. A parte final, ela diz que após o tumulto, um novo ciclo começa. E onde Jesus estará novamente entre nós, seja física, seja nos nossos corações. E o homem viverá em alegria, em comunhão com Deus. Este é o final da história, este é o final do Apocalipse. Portanto, espíritas, essa interpretação de Kardec, ela é genial. Ela nos traz muito ensinamento e nos chama para o orar e para o vigiar, para que possamos ir juntos nessa caminhada, nessa travessia, atrás dessa nova fase, desse novo ciclo, para esse mundo de regeneração que nos espera do lado de lá. Mas ele não nos espera pronto, ele nos espera para que a gente possa construí-lo. É um mundo que está em construção e nós precisamos mudar de fase para todos nós participarmos dessa construção conscientemente. Inteligência nós já temos. Agora nós precisamos ativar a nossa moral. A nossa moral. Então, tudo isso é para que a gente acorde, desperte o espírito imortal que somos. E despertando esse espírito imortal que somos, nós passemos a alimentar agora não o animal que estava aqui nos primórdios, né, sobrevivendo, mas sim o espírito, alimentar o espírito com o desenvolvimento das virtudes. E aí, cada vez mais, acionar inteligências, acionar conhecimento, sabedoria para construir um mundo novo. Aí sim estaremos construindo realmente um mundo de regeneração que nos levará, que é passageiro, que nos levará, sim, aos mundos ditosos, aos mundos felizes. Eu agradeço muito
a atenção de todos vocês. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco desse estudo do Apocalipse. E eu recomendo, o tempo é curto para se aprofundar nesse assunto que é muito extenso, muito complexo e muito interessante. Mas eu recomendo muito a leitura, se alguém quiser, da Gênesis. Esse capítulo 18 é o último capítulo da Gênesis, e vocês lá poderão entender. Kardec é muito claro, Kardec é genial, né? Ele nos explica de uma forma muito compreensível tudo isso. Eu espero que eu consiga despertar em vocês todos a curiosidade, né? Tire um pouco desse medo do apocalipse e faça-nos, né, unidos, alimentarmos tudo de bom, nessa moral, nessas virtudes que nós temos dentro de si, dentro de nós mesmos, para atingirmos essa evolução que está aí nos chamando. Muito obrigada a todos.